A gente fala muito do Evangelho, fala muito de Jesus, fala muito da salvação, a gente fala muito da cruz. A gente aponta muito para a cruz, a gente aponta muito para Jesus, para a vida eterna. E a gente deve pregar todos os desígnios de Deus. E uma grande verdade que a gente não pode deixar de falar é sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. A gente, depois que eu preguei sobre isso aqui, no ano passado, foi novembro, nunca mais eu falei sobre dinheiro. E quem acompanha os cultos da Prisma, desde o grupo base, a gente não fala em dinheiro, a gente não tira oferta, a gente é sustentado aqui pelos compromissos dos membros, a gente não faz campanha que Deus vai te dar uma bênção se você preencher no envelope R$1.000, a gente nunca vai fazer isso. Se eu propor isso, por favor, me internem, me expulsem daqui. Não pode acontecer isso. Mas existe uma questão importante quando Jesus também fala sobre o dinheiro. O que Jesus falou no tocante à oposição em nosso coração a Deus? É o dinheiro. E ele dá um nome a essa, como se fosse uma entidade espiritual, a Mamon. E aí eu trouxe um tema baseado na série da Netflix, La Casa de Papel. Quem já viu essa série aí? Quem lembra do que o professor falou para um coronel da Espanha? O ouro é um reforço psicológico. Alguém viu, passou por essa série? Acho que, se não me engano, é a quarta temporada. Obrigado, Manel, fugiu aqui as palavras. Quarta temporada. O ouro é um metal escasso, que não pode ser produzido pelo homem. O ouro não perde valor. E nessa temporada da série La Casa de Papel, trata do assalto do ouro no Banco Central da Espanha. E com esse roubo do ouro, o caos começou na Espanha e o país estava sem reservas. É sabido que todos os países têm reservas de ouro, para ir em crise utilizar esse ouro. Mas eles costumam não usar. Então a Espanha, pelo episódio, estava sem reservas do valioso metal. E no meio da bagunça que tomava conta do país, o coronel Tamayo não teve outra escolha a não ser negociar com o professor. Eu não sei se você estava lá torcendo pelos bandidos, né? Negociar com o professor. O professor, para quem não viu, é o líder dos ladrões, é o mentor intelectual desse roubo. É óbvio que o professor iria enganar esse coronel mais uma vez. O professor prometeu devolver todo o ouro roubado do Banco Central da Espanha, desde que o coronel devolvesse os prisioneiros, a equipe dele, que estava presa. Então, após o coronel conversar com o professor, ele deu uma coletiva de imprensa dizendo que a operação havia sido bem sucedida e que o ouro havia sido recuperado. Passou para a imprensa uma fake news. Aí o que esse coronel se surpreendeu? Que o professor enviou de fato barras de ouro de volta. E elas estavam chegando no Banco Central novamente. Porém, não se tratavam de barras de ouro, tratavam-se de réplicas feitas de latão. E o coronel descobriu isso. O que fazer agora? Eu falei para a imprensa espanhola que está tudo sob controle, as ações tinham caído, a bolsa virou um caos, e agora réplica, né? O que eu faço com isso? Como as barras falsas serviam apenas como garantia para uma economia espanhola, elas nunca iriam de fato ser colocadas no mercado. No momento era melhor conter a crise do que levar ao assunto, as barras são falsas. O que ele fez? Ele conversando com o professor falou essa frase aí: ô coronel, o ouro é um reforço psicológico. A presença dele acalma os ânimos do mercado, os ânimos dos governos do mundo e os ânimos das pessoas. Não precisava ser um ouro real. A barra de latão já seria o suficiente para acalmar a economia global. Só por causa da parte psicológica de saber que tem alguma coisa lá dentro do Banco Central para socorrer, para não gerar o caos. Então, o ouro é a representação máxima da riqueza.
ele é utilizado figurativamente para representar coisas valiosíssimas, ou seja, coisas que valem ouro, né? Minha sogra vale ouro, por exemplo, né? Olha o fazedor de média, né? Entendeu? Representam coisas valiosíssimas, né? Que puxação de saco ao vivo ainda, meu Deus. Ela que ditou mesmo, é verdade. Então, o texto bíblico de hoje, se você puder abrir aí, está em Lucas 12, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13, onde começa com a interrupção de um discurso de Jesus. Jesus estava fazendo um discurso sobre o reino dos céus, sobre confiança, sobre você ser um discípulo fiel, não ter medo de ser testemunha dele. Aí alguém no verso 13 vai gerar uma interrupção na pregação de Jesus. Um homem obcecado pela riqueza. Se vocês conseguiram abrir aí, Lucas 12, verso 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois eu não tenho onde armazenar minha colheita? Até que ele disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que vão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, ou aqueles que não têm pacto com Deus, de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendo os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Ó Deus, Espírito Santo, fale conosco, me ajude a explicar o que o Senhor já falou, mas abra os olhos do nosso coração para confiar na soberania e na providência do Senhor. Por favor, Senhor, é o que eu oro em nome de Jesus. Começou assim, irmãos. Um homem
que estava no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparte comigo a herança. Jesus estava falando sobre um outro assunto. O cara interrompeu a pregação de Jesus para falar disso. É provável que houve um silêncio naquele momento, e Jesus, em contrapartida, afirmou que não era nem um profissional do meio jurídico para resolver o caso dele. Jesus veio com outro propósito. Jesus fala no verso 14: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? E aí Jesus recomenda: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Vejam só, nesse discurso maravilhoso de Jesus, um tipo de avareza de um homem do auditório foi explicitada descaradamente. Ele paralisou a pregação de Jesus. Ora, o erro nesse caso não foi a injustiça que esse homem estava sofrendo, mas sim o fato dele estar dominado tanto pela avareza que ele não estava nem prestando atenção no que Jesus estava falando. E o texto do verso 15 diz: protegei-vos da avareza, na Almeida Corrigida e Fiel. Guardai-vos da avareza, protegei-vos, protejam o vosso coração. Vejam bem, esse domínio que a avareza executou no coração daquele homem tornou ele uma parte alienada no auditório. Estava pensando em outra coisa. Jesus falando coisas maravilhosas. Se você olhar o que vem antes, Jesus estava falando coisas maravilhosas. Ele estava alienado, ele só estava pensando na herança. Um homem era parte de uma multidão interesseira, seus pensamentos estavam acelerados, fervendo sobre questões de herança, enquanto Jesus estava abordando coisas importantíssimas do reino de Deus. E nesse momento, se nesse momento o meu ou o seu pensamento está fervendo de preocupação excessiva a respeito dos seus desafios envolvendo o seu patrimônio, os seus projetos materiais, os meus projetos, nossos desafios financeiros, carreira profissional e investimentos, se isso tem ocupado os nossos pensamentos, mais do que os aspectos de ser um melhor discípulo de Jesus e viver na prática o reino de Deus, objetivando o reino futuro, se a gente está com esse mesmo fervor de pensamento, assim como estava esse homem, esta palavra está hoje nos atingindo em cheio. As palavras de Jesus, que está aqui, estão nos atingindo em cheio. Tenham cuidado. Tem uma tradução, que é a parte B aí, tem uma tradução que diz assim, porque a vida verdadeira não está garantida pelos bens que se possa ter. Aqui está: a vida de uma pessoa não consiste na mudança dos bens que ela tem. Mas tem uma tradução que eu acho que ajuda melhor a entender: a vida verdadeira não está garantida pelos bens que se possa ter. E para garantir que a pessoa compreendesse o verdadeiro propósito da vida, Jesus desenhou para aquele homem. Inclusive, ele desenhou também para a multidão, contando uma história que está lá nos versos 16 ao verso 20 que a gente leu. Conta uma parábola de um homem rico que produziu em abundância, colhi muito, não sei o que fazer, como guardar, e ele falou o seguinte: até já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens, e vou dizer para minha alma: fica tranquilaço, coma, beba, descanse, aproveite a vida. Aí vem a célebre frase: louco, você é louco, se pensa assim. Destruirei, verbos aí, destruirei, para aumentar mais amplitude, para gerar amplitude, melhor dizendo. Construirei outros maiores, armazenarei, para ficar tranquilaço, sem preocupar com mais nada.
O Evangelho está nos ensinando que isso é coisa de louco. Louco. Aplicação. A gente não sabe se estará vivo para desfrutar do nosso projeto de imóvel, viagem, carreira profissional, construção de fortuna e etc. A gente não sabe se estará vivo para executar esses verbos aí, ó, destruir para ampliar, construir maior e armazenar tudo que eu colher. O Evangelho está nos ensinando que esses 3 verbos aí, alienados do foco na providência divina e alienados longe do foco da eternidade, é loucura. A dica para sabermos se estamos dominados por isso, por esse tipo de avareza, é nós fazermos uma leitura dos nossos sentimentos. Aí a gente vai para o livro de sabedoria, Eclesiastes, a gente pega emprestada a sabedoria de Eclesiastes, que diz assim: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. É um vazio, é vaidade. Eclesiastes, quando fala vaidade, é um vazio. Do hebraico é vazio, não faz sentido, é sem sentido. Você já se flagrou nesses sentimentos? Eu já. Já me flagrei com esses sentimentos. Por isso que eu tenho que pregar sempre para mim. Eu vi um texto hoje, ou ontem, que diz assim: humildade é quando o pregador está pregando, ou quando a gente está sentado para ouvir. Poxa, eu já vi isso. Humildade é: eu preciso disso de novo. Eu preciso disso de novo. Porque, olha só, a gente tem um senso de nunca ter o suficiente, de nunca estar satisfeito com o que tem, e a gente começa a adoecer a nossa alma e tirar o foco da eternidade. Aí vem o conselho de Jesus: louco. O que é louco? É sem juízo. Louco. O que é louco? Não está com os pensamentos organizados. Esta noite lhe pedirão a sua alma. Você pode morrer hoje. Você vai morrer hoje. O que você tem preparado? Você está preparando o quê? Celeiro. Para quem será? Não é para você não, filho. Essa pergunta para quem será é doída. Porque se vai pedir a alma essa noite, para quem será, não é para o cara. Não é para o cara rico. Não é para mim nem para você. É para outros que vão ficar. E Provérbios fala que muitas vezes, quando a gente deixa as coisas, os que vêm depois, os nossos descendentes, põem tudo a perder, inclusive. Mas Edilson, alguém pode perguntar assim: destruir para construir algo maior e armazenar não seria a bênção de Deus? Não seria empreendedorismo, bênção de Deus? Nada contra empreendedorismo, o texto não está falando sobre isso aqui não, contra isso não. Se tirou o foco da eternidade, está te causando dor. E aí vem mais um livro da sabedoria que nos ensina: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Se está trazendo dor, não é bênção de Deus. Se vai trazer dor eterna, que é a pior, nunca foi bênção de Deus. Nunca foi. Aliás, qualquer tipo de riqueza, seja ela quantitativa ou qualitativa, dada pelo Senhor, jamais será com a finalidade de nos tornar loucos desse tipo. Loucos de pensar em destruir, construir, armazenar, sem o foco na eternidade. Ou nos trazer uma falsa segurança psicológica. Deus não quer que seus filhos vivam numa falsa segurança psicológica. Se for para a sua e minha salvação, Deus vai nos fazer viver raspando lá as moedas, que se Ele der, a gente vai criar um reforço psicológico no ouro,
na moedinha, no Pix, no dinheiro digital que é hoje, e a gente vai se esquecer da eternidade. A gente vai destruir para ampliar, construir algo maior, armazenar sem foco na vida eterna. Então é assim que Deus nos trata muitas vezes. Muito pelo contrário, Deus não quer que você e eu tenhamos segurança psicológica na conta bancária, no empreendimento, no seu prédio, no que você está construindo, no que você pretende receber para o futuro. Deus não quer que você use isso como segurança psicológica para o seu sustento, para a sua vida. Jesus está nos ensinando que qualquer riqueza que conquistamos nessa curta vida deve ser com o propósito de utilizá-la. A gente deve utilizá-la para alcançarmos a verdadeira riqueza, ou seja, sermos ricos para com Deus. Se lembram da frase do professor da série? O ouro é um reforço psicológico. O texto explicita isso. O que o texto diz? Então direi a minha alma. É sinônimo. Você tem um depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aí a gente olha, o filme retrata o que é o mercado, o que é o sistema financeiro. O sistema financeiro ele é louco por confiar a estabilidade do mundo numa quantidade de ouro armazenada nos bancos centrais dos países. O sistema financeiro confia nisso. Os governos são loucos em confiarem a estabilidade numa quantidade de dinheiro armazenada, em dólares armazenados. As pessoas são loucas ao confiarem a estabilidade na quantidade de ouro que tem, ao confiarem que vão destruir para construir coisas maiores e armazenar fora da perspectiva da eternidade. Jesus quem disse isso, não é nenhum argumento filosófico aqui não, é Jesus quem disse. É louco que vai chegar um dia que a sua alma vai ser pedida, você preparou uma porção de coisa e não vai levar nada contigo. Tem preparado, para quem será? Não é para você, vai ficar. Como vimos, Jesus está ensinando que qualquer riqueza que conquistamos deve ser com o propósito de utilizá-la para alcançarmos a verdadeira riqueza, sermos ricos para com Deus. Ou seja, a forma que lidamos com as riquezas nessa vida, nessa curta vida, determinará a riqueza que teremos na outra vida eterna. Entender a importância de pregar sobre isso. E eu sou péssimo para falar sobre isso. Eu não sei falar sobre dinheiro, eu tenho um pavor de falar sobre dinheiro, mas aí o ministério pastoral, às vezes você tem que parar um pouco para falar sobre dinheiro, inclusive para mim mesmo, inclusive. Claro. Lucas 12:34 que a gente leu, Jesus disse assim: onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Se o seu foco está com o tesouro na terra, o seu coração está na terra. Mas se o seu foco está na eternidade, você não está preso a dinheiro, a sua conta bancária, ao seu patrimônio. Louco, esta noite pedirão a sua alma. Estou repetindo aqui 1000 vezes, para eu sonhar com isso. É terror, né? Já pensou sonhar com isso? Caramba. Quer eu sonhar? Não, Senhor, não deixa ninguém sonhar com isso não. O que você tem preparado e para quem será? Para quem será? Para quem será? Em outras palavras, louco, você vai morrer e a alma não carrega nada para a eternidade. Alguém sabe o que é isso aqui? Quem é bom aí de arqueologia, de história aí? Hã? Exatamente, imaginando que quando eles enterravam a múmia, eles colocavam riqueza. Mas qual é o nome? Você falou um nome aí. Hã? Ó, menina, hein? Caramba, vale ouro essa mulher aí, hein, Léo? Tutancamo. Eu não sei se estou falando certo agora. Isso aqui é o túmulo
É o túmulo do faraó Tutancâmon. Olha só, quando descobriram isso aqui, eles achavam o quê? Que a pessoa, quando morria, ela passava por um estágio de eternidade, ela levava tudo consigo para outra vida. Aí descobriram em 1900 e pouco, esqueci o ano, o túmulo dele. O que tinha dentro do túmulo dele? Tinha ouro. Sabe aqueles negocinho branco ali? Debaixo ali de uma... Acho que é uma cadeira, né? É comida. Comida. Guardaram comida. Acharam, por ser um ambiente desértico e que não tem umidade, preservou. Levou comida, levou ouro, levou joias preciosas, levou uma porção de coisa. Aí passa milênios, alguém vai lá, quebra a porta, cavuca, acha, tá tudo lá. Eu achei sensacional essa ilustração para essa mensagem de hoje. E parece que ele morreu cedo, se eu não me engano, ele morreu novo, esse faraó aí. Riqueza psicológica até na hora da morte, pra você ter ideia. Porque o cara sabia que ia morrer, mas ia ouro com ele. Olha que loucura. Olha, louco mesmo, louco. Né? O cara já deixava, talvez a lista foi dele. Talvez a lista foi dele. Eu vou passar para outra vida, eu vou levar. Ó, já tá tudo, foi tudo achado. Milênios depois está no Museu do Cairo, lá no Egito. Não levou nada. Só era psicológico. Só era um reforço psicológico. Agora pense nas coisas valiosas que você tem. Quem tem conta bancária aí recheada aí, ó, pense aí, né? Quem aí, ó, na bolsa de valores, cheia de ações, nada contra, tá, gente? Nada contra, pelo amor de Deus. Nada contra. Que Deus nos faça ricos, a todos aqui, que não perca sua salvação e a gente usa a riqueza para contribuir para a expansão do Evangelho, para socorrer pessoas necessitadas que estão passando fome, tá? Nada contra a riqueza, nada contra. A questão é quando ela é psicológica, ao ponto da gente chegar a esse nível aqui, ó. Todo respeito ao faraó, mas não levou, ficou. A gente sabe, a gente não sabe se estará vivo para desfrutar dos nossos projetos que a gente destruiu para construir maior, para armazenar, a gente não sabe. Talvez a gente passe até a ter sintomas estranhos. Eclesiastes capítulo 5:15 diz que pessoas estão agarradas ao fruto do seu trabalho, não solta. Eclesiastes 5:15, se você ler, pessoas estão frustradas. Quando trabalha e ficam frustradas porque não obtêm o que almeja. Eclesiastes 5:15 fala que pessoas ficam doentes, preocupados com ouro, com uma riqueza. E há pessoas indignadas no mundo, revoltadas por causa do ouro, que é somente reforço psicológico. Porque se partir, vai ficar tudo aí. Eu vou deixar dívidas, né? Tem uma propaganda assim, tem uma propaganda de seguro antiga. Antiga não. Meio recente. Senão eu vou falar que eu sou antigo. A pessoa morreu e a família tá sepultando e jogando terra na cerimônia. Aí na propaganda a família está jogando terra com força, com raiva. Aí o seguro fala, ó, morreu e não deixou nada aí, ó, o que acontece? A família fica revoltada. Irmãos, vamos lá, voltando aqui. A gente não vai levar nada, a gente é louco se confiar que o ouro é um reforço psicológico. E tem uma frase que eu li num devocional que dizia assim, ó, olha que frase sensacional: no céu o ouro foi feito para pisar. Já pensou a besteira que tem a gente trocar por essa mixaria aqui que a gente tem?
Imagine o mais rico aqui deve ser o Alex. Já pensou trocar o céu? Essa dinheirada sua, Alex? É por isso que Jesus fala louco. Você está entendendo agora por que Jesus chama de louco? Louco. Ele não foi sem educação, não. É louco. A gente perder a vida eterna por causa onde no céu a orelha foi feita para pisar. O absurdo, o louco, o que é louco, é que a gente se preocupa muito com as coisas valiosas nessa terra que são escassas e tem tudo na eternidade à vontade, e a gente fica aqui se matando, revoltado, angustiado, indignado, doente, frustrado, agarrado ao fruto do trabalho, sendo que no céu tem em abundância, e a gente vai herdar com Cristo todas as coisas. Então o objetivo dessa pregação é realinharmos o nosso foco para a verdadeira riqueza, que é quem? Cristo. A verdadeira riqueza é Cristo. Inclusive ele nos tornou, conforme eu disse aqui, co-herdeiros com ele. O ouro da eternidade é meu e seu. Co-herdeiros com ele de toda a criação, até do ouro que é utilizado para pisar. A gente precisa crer nisso. O céu é de verdade. No céu há substâncias, no céu há matéria, no céu há ouro, na vida eterna há ouro. E a gente não vai levar nada do que tem aqui de escasso para lá. Quando Jesus fala, vou preparar um lugar, quando eu preparar, virei outra vez, vos levarei, não é para lugar com coisas escassas. Então, irmãos, concluindo, é necessário que a gente se arrependa pelos nossos pecados de avareza, de preocupação, de frustração, de indignação, de reclamação, de murmuração, de choradeira, de revolta, de qualquer outra coisa que configure que a gente está pregado nesse mundo. A gente precisa se arrepender. Caso contrário, a nossa vida será uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Eclesiastes 5,17. Corrigindo aqui, eu falei 5,15. É 5,17. Frustração, doença e indignação. Depois você lê em casa. Eclesiastes 5,17. Aquele homem interrompeu o discurso de Jesus. Então, para aquele homem, a vida de devoção seria apenas uma forma de enriquecer. 1 Timóteo 6,5. Entenderam? Participava do culto que Jesus estava pregando. O objetivo da participação do culto era uma vida de devoção para enriquecer. O que a gente vê muito por aí? Falso evangelho lotando igrejas, que o objetivo a vida de devoção é para uma forma de enriquecer. São loucos. São líderes lobos. Criminosos, inclusive, conforme Leonardo pregou da outra vez aqui, criminosos. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é grande riqueza. 1 Timóteo capítulo 6 continua, o apóstolo Paulo nos ensinando, devoção acompanhada de contentamento com o que tem é grande riqueza. Lute o bom combate da fé, Timóteo, e apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado. Está vendo? O apóstolo Paulo fala de dinheiro e apega a vida eterna. Tenha contentamento com o que você tem e com o que Deus te deu. Então, Edilson, como juntar tesouro no céu? Ser rico para com Deus. Lembra que Jesus fala, ser rico para com Deus? É melhor você ser rico para com Deus do que querer ser rico para você mesmo? Aí Lucas 12, 33 a 34 diz assim, vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, bolsa que guarda dinheiro, fura, ele quis dizer no sentido figurado, né? Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, vai estar também o coração de vocês.
O que ele quer dizer aí é o seguinte: deixe a sua liberalidade chegar ao ponto de diminuir o seu patrimônio e dispor de suas terras se for necessário. Jesus não está falando que é proibido ser rico, mas se essa riqueza te tira da eternidade, venda tudo, dê aos pobres, abre mão de tudo. Mas se a sua riqueza não te tira da eternidade, o que ele está ensinando é: seja liberal e permita que o seu patrimônio diminua para que você cumpra algum propósito aqui na terra que refletirá na eternidade, na sua vida ou na vida de alguém. É isso. É isso. Então as riquezas são facilmente dispersas, ou logo vamos ter que abandoná-las. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a riqueza que está no céu permanece para sempre. A gente vai tê-la na eternidade. Há 4 possibilidades para que estejamos aflitos quanto a dinheiro. A primeira, a avareza. Conforme aquele homem, ir a Jesus é uma forma de resolver os meus problemas financeiros. Má administração, coração ganancioso, deseja até além do que pode. Então eu posso estar aflito por avareza, igual aquele homem. Eu posso estar aflito por má administração. Deus me deu a minha porção e eu não usei bem. Eu fiquei olhando para o coleguinha, quis imitar o coleguinha e me dei mal, né? Coração ganancioso, deseja ter além do que pode. Terceiro, adversidade, situação que fugiu do nosso controle. Acontece. Aflito por causa de dinheiro, porque veio uma adversidade, alguém me passou a perna, pode acontecer. E Deus sabia, Deus viu e permitiu. Paciência, né? Adversidade. E disciplina de Deus. O eleito para a salvação não obedece a Deus, não se relaciona com Deus, não confia em Deus, está eleito para ser salvo. E o que Deus faz? Disciplina seu filho. Disciplina. Pega o filhinho, coloca no colo, dá tapinha. Filho, me ouça. Aí Deus disciplina na relação a dinheiro também. Tá? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Sei, tem história para contar. Então, irmãos, o que a gente pode encerrar aqui? Eu uso Ageu, capítulo 1, verso 3 a 8, que diz assim: o livro do profeta Ageu, o povo estava muito preocupado com esse mundo, com crescimento social, melhoria de condições sociais, e abandonou a adoração. Aí Ageu capítulo 1, verso 3 a 8 diz assim: o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Ou seja, falta de priorizar os meios da graça para a adoração. Naquele momento da história, a casa de Deus era o templo mesmo, físico, lugar de adoração, mas eles estavam procurando viver em casas luxuosas e o templo estava em pedaços. O meio de graça para se chegar até Deus estava sendo deixado de lado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Seus salários desaparecem como vocês colocassem em bolsos furados. Lembra que Jesus falou sobre bolsa? Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Em outras palavras, isso aqui já passou, questão física de templo, agora é você. O templo é você, e casa de Deus somos, cada uma de nós somos uma pedrinha que se reúne e forma a verdadeira casa de Deus. Ou seja, valorize o que Deus valorize. Use suas riquezas para ter uma vida, obviamente, claro, digna, mas não se esqueça que os muitos meios de graça são construídos e mantidos com as nossas riquezas.
Não se esqueça que uma pessoa faminta pode estar próxima de você. Não se esqueça que a Prisma precisa se mobilizar em prol do necessitado em algum momento. Não se esqueça que a Prisma precisa abrir portas para pessoas que estão rejeitadas pela sociedade, pela comunidade, que estão rejeitadas inclusive pelo meio religioso, cristão, que se diz cristão. Não se esqueçam. Eu oro nesse momento. Curva sua cabeça, reflita como que essa mensagem atingiu você. Eu sei onde me atingiu, eu sei. Eu tenho convicção plena onde me atingiu. Mas foi falado aqui que você precisa conduzir suas finanças e o seu olhar no destruir, para aumentar, para construir maior e para armazenar. Se você não fizer com foco na eternidade, você é louco. Nós somos loucos. E talvez a sua aflição, a minha aflição contra o dinheiro pode estar pautada porque a gente está entendendo que Jesus é para resolver nossos problemas financeiros e a gente está buscando isso somente. Está errado, é loucura. Jesus não é nem um coach financeiro. E talvez a nossa aflição em relação ao dinheiro é a má administração, que seria pecado nosso, o coração ganancioso deseja ter além do que pode. Eu me lembrei aqui da pregação, né? Arroz, feijão e paz. Às vezes a gente tem que voltar para o arroz e feijão e deixar o bife de lado, para a gente ter paz. Paz conosco mesmo, paz com Deus e vida eterna. Ou você pode estar passando por alguma adversidade, que situação que fugiu do seu controle, não sei, não foi vontade de Deus, mas Ele permitiu. E aí? Você tem a riqueza do Espírito Santo em você, o poder de Deus na sua vida. A gente vai orar por isso. Ou estamos sob disciplina de Deus. A bolsa está furada, a gente não está sentindo, a gente vê nada acontecendo, entra e desaparece. Disciplina de Deus faz parte também da vida de um caminhar daquele que é eleito, o eleito para a salvação, porque não está correspondendo em alguma área da sua vida em obedecer, relacionar com Deus e confiar em Deus. Ó Deus, nesse momento nós oramos. Senhor, nós oramos. A gente não conhece a vida particular aqui de ninguém, eu nem quero conhecer, mas o Teu Espírito conhece, Senhor. Senhor, se há pecado de avareza, Senhor, perdoe, e que, conforme o Senhor ensinou aquele homem, Senhor, essa ânsia, essa loucura, esse gasto de energia para destruir, para construir, para armazenar, aquele foco onde tira o foco da eternidade, Senhor, desfoca a eternidade, Senhor, meu Deus, por favor, converta esse coração, perdoa esse pecado, salva essa pessoa. Aqueles que vão ouvir essa pregação, vão ver esse vídeo, Senhor, salva essa pessoa. Deus, aqueles que possam estar talvez não administrando corretamente o dinheiro que o Senhor deu, a bênção que o Senhor proporcionou, por questão, Senhor, de estar acompanhando a mentalidade desse mundo, da competitividade com o próximo, Senhor, ou a cobiça dos olhos. Ó Deus, por favor, Senhor, que o Senhor também perdoe esse pecado, convença, o Teu Espírito Santo convença dessa situação. Mas também eu oro, Senhor, por aqueles que estão passando por adversidade, que a situação fugiu do controle, porque está passando por alguma injustiça, algum pecado de terceiro, algum evento, Senhor, inevitável aconteceu, estão passando por adversidade financeira. Senhor, por favor, restaura a vida dessa pessoa, Senhor, por favor, restaura, Senhor, a normalidade, a situação financeira dessa família, Senhor, por favor, faça isso. E aqueles que estão passando por disciplina de Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo dê discernimento para entender, que talvez não estejam obedecendo um chamado ou não se relacionando com Deus, ou não confiando em Deus, Senhor, que essa disciplina seja para salvação. Discipline, Senhor, por favor, continue nos disciplinando, se acontecer isso conosco, ou se estiver acontecendo, ao ponto, Senhor, da gente se render ao Senhor, se render ao Deus da providência, que a providência do Senhor é sábia, é santa e é poderosa, Senhor. Faça isso, Senhor, conosco.
Obrigado por perdoar nossos pecados e obrigado por nos sustentar. E obrigado porque tem muito ouro na vida eterna, Senhor. Obrigado que na vida eterna é para pisar. Muito obrigado pela bonança que teremos na vida eterna. Enquanto isso, Senhor, que a nossa riqueza maior seja Jesus Cristo. Seja a nossa salvação. Ó Deus, por favor, não permita que a gente perca esse foco. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, né, que busquemos primeiro o reino, que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas, e o reino de Deus já começou, amém? Às vezes a gente está buscando um reino que virá, o reino de Deus já começou, e tem muita gente, né, precisando. Nós levamos esse Jesus, esse reino. Peça ao Senhor que você seja usado para isso. Tu és maravilhoso, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Ó Deus, que possamos levar, Senhor, tua palavra, teu evangelho, Deus, aquelas pessoas que necessitam disso. Em nome de Jesus.
todos amam.